Olá, irmãos, graça e paz, estamos começando mais um estudo bíblico. Muito obrigado pela sua companhia aqui conosco. Nós temos esse encontro toda semana para juntos estudarmos a palavra do nosso Deus. É sempre uma boa oportunidade estudarmos juntos as Escrituras e descobrir aquilo que Deus tem preparado e reservado para cada um de nós. Nós temos estudado de forma expositiva a primeira carta do apóstolo Pedro, com a série de estudos Esperança Viva. Então hoje, com a graça de Deus, nós vamos continuar mais uma série de mensagens. Eu quero, nesse momento, aproveitar a oportunidade e convidar você para estar conosco aos domingos na série Frutificação. Todo domingo, em 3 horários, às 9 horas da manhã, às 17 e às 19h30, nós temos essa oportunidade para juntos conhecermos mais sobre esse tema, o que a Bíblia diz sobre ele, frutificação. Então venha descobrir como você pode ter uma vida frutífera, uma vida para a glória de Deus. Nós queremos também lembrar os irmãos que no próximo dia 5 de novembro, um sábado à noite, nós teremos aqui no templo da igreja o evento Família Adoradora. Será um tempo para que juntos nós possamos adorar ao Senhor. Estará conosco o cantor Carlinhos Veiga e a sua banda. Então nós convidamos você para estar conosco no próximo dia 5 de novembro, a partir das 19h30. Então reúna sua família e venha adorar a Deus conosco. Vamos ouvir agora o convite do Carlinhos Veiga, convidado especial, que estará conosco nessa noite especial do dia 5 de novembro. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Carlinhos Veiga e eu quero fazer um convite a você. No dia 5 de novembro, sábado, eu estarei com a minha banda na 6ª Igreja Presbiteriana de Uberlândia e estaremos participando no evento Família Adoradora. Seria muito legal se você estivesse lá participando com a gente. Vai ser uma noite de muita música e uma noite incrível de comunhão. Vamos lá? Te espero. Um abraço. Nós vamos continuar a nossa série, a série Esperança Viva, e eu quero te convidar para lermos juntos o texto que se encontra em 1 Pedro, capítulo 3, versículos de 1 a 5. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versos de 1 a 5, nos diz assim: Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ainda ele não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereço de ouro, aparato de vestuário, seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. Queridos, nós temos estudado aqui nesta primeira carta do apóstolo Pedro que o autor tem como objetivo demonstrar quais são as responsabilidades do povo de Deus, como deve se portar um discípulo de Jesus, como deve viver aquele que diz que ama o Senhor acima de todas as coisas. E nós vimos aqui, nesse capítulo 2 da primeira carta de Pedro, o apóstolo falando sobre os respeitos que nós devemos ter em vários âmbitos da nossa vida. Os respeitos que nós precisamos cultivar em várias esferas dos nossos relacionamentos. Eu e você nos relacionamos com muitas pessoas. Nós vivemos numa sociedade, nós somos uma igreja e nós devemos respeitar mutuamente uns aos outros. E Pedro nos ensina a respeitarmos as instituições humanas,
aquelas autoridades que o próprio Deus levantou para nos governar, para nos dirigir. Devemos respeitar também aqueles que são os nossos empregadores, os chefes, os patrões, aqueles que lideram a nossa vida. E precisamos também ter respeito na relação marido e mulher. Então Pedro aqui no capítulo 2 e também no capítulo 3, ele vai falar sobre esses vários tipos de relacionamentos que nós como cristãos devemos cultivar na nossa vida, no nosso dia a dia. E por último, no capítulo 3, mais à frente, Pedro vai falar sobre o respeito que nós devemos ter entre os irmãos, na comunidade de Cristo, na igreja que é a própria família da fé. Então o apóstolo Pedro aqui, ele fala sobre alguns conceitos perenes, válidos para os crentes em todas as épocas. São conselhos para o passado, são conselhos para hoje e também conselhos para o amanhã. Por isso que a Bíblia é um livro atualizado, um livro extremamente importante para nós hoje e também para o futuro. A palavra de Deus, ela é fixa, ela não oscila conforme o movimento do mundo. O evangelho é de fato esse evangelho surrado, batido, esse evangelho que não vem sendo atualizado conforme as gerações, mas um evangelho que é a verdade, que nunca muda, a sua essência nunca muda. As orientações do apóstolo Pedro não são orientações opcionais, não são informações ou orientações para que você acolha hoje e deixe de acolher amanhã. São orientações para a sua vida hoje e por todos os dias que você viver aqui nesse mundo. Então nós devemos cumprir a palavra de Deus, devemos obedecer às Escrituras, guardar os mandamentos e, mais do que tudo, nos tornarmos praticantes da palavra do Senhor. O testemunho do crente deve ser diante das esferas políticas, profissionais, familiares e também eclesiásticas. Nós devemos dar bom testemunho em todas essas áreas da nossa vida. Devemos ser bons cidadãos, devemos honrar aqueles que nos governam, os políticos que estão dirigindo o nosso país, devemos honrar aqueles que são os nossos líderes no trabalho, aqueles que são os nossos empregadores, os nossos chefes. Devemos também honrar os nossos relacionamentos familiares. Devemos viver honrando uns aos outros dentro também do contexto familiar. E por último, devemos honrar os nossos irmãos da fé. Devemos ser uma igreja saudável, uma igreja que ama, que perdoa, uma igreja que sabe conviver com as diferenças. Nós devemos, conforme o apóstolo Pedro nos diz aqui no capítulo 3, os versos de 1 a 7, cultivar o respeito no relacionamento entre marido e mulher. Nunca tivemos tantos problemas conjugais como hoje. Por isso que é necessário, é urgente, é importante que haja respeito dentro de casa. Respeito no relacionamento familiar. A família é o principal problema da sociedade, como diz Alvin Toffler, um dos grandes filósofos e sociólogos dos nossos dias. Infelizmente, a família é o principal problema da sociedade. É por isso que nós precisamos olhar para a família com olhos especiais. É por isso que nós precisamos olhar para a família com graça, com misericórdia e colocar em prática os ensinos das Escrituras num contexto familiar. O casamento está ligado com a vida espiritual, não tem como nós desassociarmos o casamento da vida espiritual. São duas coisas que andam juntas, estão interligadas. E você, como marido, como esposa, você precisa honrar o seu cônjuge da mesma forma que você honra a Deus. Da mesma forma que você tem respeito a Deus, você deve também respeitar o seu cônjuge e assim fazê-lo. Pedro, a partir do capítulo 3, versos de 1 a 17, ele vai expor
os deveres dos crentes em testemunhar na própria família, nesse próprio ambiente chamado lar. E a divisão da primeira parte do capítulo 3 é a seguinte, dos versos de 1 a 6, Pedro vai falar sobre a responsabilidade da esposa para com o marido. No verso 7, Pedro vai falar sobre a responsabilidade do marido para com a esposa. E Pedro, então, ele vai expor para nós como que a mulher deve honrar o seu marido e como o marido deve honrar a sua esposa. Pedro, pelo fato dele falar para os maridos em apenas um versículo, não significa que ele está dando preferência para as mulheres em exortá-las, em orientá-las, do que para os homens. Não é isso que nós estamos discutindo. Talvez você lendo o texto você vai se perguntar, mas por que Pedro fala 6 versículos relacionados às mulheres e um versículo apenas relacionado aos homens? Não é com esse olhar que eu convido você a olhar para as Escrituras, mas são ensinos válidos, ensinos importantes, ensinos que a palavra de Deus tem para nós. O apóstolo Paulo também, nas suas cartas, ele fala sobre essa importância do relacionamento conjugal, a importância do relacionamento familiar. E Pedro aqui ele vai lançar ao nosso coração algumas lições preciosas. E eu espero que você esteja atento a ouvir a palavra de Deus, que o seu coração esteja pronto para receber essa semente de Deus que pode frutificar sobre a sua vida, que pode abençoar a sua casa, o seu lar, o seu relacionamento conjugal. Por que as mulheres enfrentavam mais dificuldades culturais que os homens, especialmente em casamentos mistos? Certamente devido aos direitos e deveres. Na cultura do primeiro século, a mulher seguia necessariamente a religião do marido. Havia uma tensão dentro do lar. Uma mulher que se torna uma discípula de Jesus, uma cristã, ela tinha um enorme desafio naquela época de lidar com o seu marido, caso o seu marido fosse um pagão, porque de acordo com a cultura ela deveria seguir aquela religião do seu marido, por mais que ela já tivesse a sua própria religião. E é certo que ao receber o cristianismo, ao ter a religião cristã como a sua própria religião, aquela mulher deveria agora lutar contra questões espirituais ali dentro da sua casa, dentro do seu lar. Talvez ela deveria até que submeter algumas ordens, algumas normas para obedecer à palavra de Deus, à verdade de Cristo. Então, boa parte das mulheres daquela época viviam essa tensão caso ela se tornasse uma cristã, uma mulher de Deus. É por isso que no verso 1 Pedro diz: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedeça a palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa. Pedro aqui vai falar sobre a importância da mulher testemunhar sobre Jesus dentro da sua casa. Aqui Pedro está falando sobre um casamento misto. Uma mulher que segue a Cristo e um marido que é descrente. Uma mulher crente e um marido descrente. E agora essa mulher crente, ela precisa reagir. Ela precisa falar da graça e do amor de Deus, não só com palavras, mas também com seu comportamento. E Pedro aqui ele destaca essa palavra igualmente. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido. O que significa essa expressão igualmente? Igualmente aqui é que Pedro está ensinando que a mulher deve ser submissa a seu marido, assim como ela é a Jesus Cristo. E Pedro vai falar isso adiante nos versos 21 a 25 do capítulo 13. E o que é essa submissão? É colocar-se debaixo da autoridade de alguém. Essa é a submissão que a mulher deveria ter dentro do seu lar, no seu relacionamento conjugal. Colocar-se debaixo da autoridade de alguém.
O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 11, no versículo 3, ele diz: quero que saibais ser Cristo o cabeça de tudo, de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. A ideia de submissão não é de inferioridade. Não é também uma ideia de competitividade ou rivalidade, mas de parceria. Quando a Bíblia fala dessa submissão que a mulher deve ter ao seu marido, a Bíblia está falando nesse sentido de parceria, nesse sentido de relacionamento. É estar sobre uma mesma missão. É isso que significa uma mulher ser submissa ao seu marido. Ela estar sobre uma mesma missão, sobre uma mesma palavra, uma mesma ordem e direção. Efésios capítulo 5, versos 22 a 24, Paulo diz: mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. A submissão da mulher deve ser conforme o ensino do apóstolo Paulo. A mulher deve ser submissa a seu marido de forma voluntária, espontânea. Porque essa submissão deve ser como ao Senhor. Aqui há um sentido de comparação. Então a mulher crente, ela é submissa a Deus de forma voluntária. Ela não é pressionada a ser submissa a Cristo. Ela serve o Evangelho, ela serve a Deus com alegria, de coração. Porque ela reconhece o respeito, a sua devoção ao Senhor. Da mesma forma, deve ser a submissão da mulher ao marido, sem pressão, de forma voluntária, de forma espontânea, de coração. A mulher, ela é devota a Cristo e ela faz isso de todo o seu coração. E ela deve ser submissa ao seu marido também de coração. Não é por causa de uma cultura machista, não é por causa de um imposicionamento, não é por causa de um gênero específico, mas ela deve ser submissa de todo o seu coração, assim como ela é submissa ao Senhor. E ela faz isso porque diz a Bíblia que o homem é o cabeça da mulher. E o cabeça aqui não é no sentido de mandar e desmandar. Não é no sentido de que o homem é mais importante do que a mulher. Não é isso que a palavra de Deus está nos ensinando. O que a palavra de Deus está falando aqui é sobre funções. A função do marido é dirigir, é governar, é abençoar a sua casa. O homem foi criado para ser o sacerdote do seu lar, para ser o cabeça, a referência de Deus ali no seu lar. Então, quando a Bíblia diz que o homem é o cabeça da mulher, é nesse sentido de função, de responsabilidade espiritual dentro do corpo de Cristo. Queridos, que no nome de Jesus, que nós possamos viver a palavra de Deus e cumprir as Escrituras de coração e não por obrigação. Você, mulher, deve ser submissa ao seu marido não por causa de uma religião, mas por causa da palavra de Deus para a sua vida. E o marido deve respeitar a sua esposa não por causa da religião, não por obrigação, mas como o dever que ele tem de cumprir aquilo que o Senhor preparou, reservou para a vida dele. Mulheres sujeitas aos seus maridos como ao Senhor, uma submissão voluntária. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. E a igreja está sujeita a Cristo de forma espontânea, não por obrigação. Cristo não obriga a igreja a estar sujeita a ele. E nenhum marido deve fazer isso para que a esposa seja submissa a ele. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Quando o apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 5, ele fala em tudo, nós devemos entender um limite dessa submissão. A submissão da mulher não está obrigada a obedecer ao marido
quando o mesmo estiver contrário aos princípios de Deus. Então, quando uma mulher crente, ela está num relacionamento, casada com um descrente, a submissão dela tem um limite. E o limite é até o momento que essa submissão estiver de acordo com as Escrituras. Se o marido lhe pede algo que vai contrário à palavra de Deus, essa mulher está livre da submissão. Se o marido exige dessa mulher que ela faça algo ao seu favor e contraria as Escrituras, essa mulher está livre dessa submissão. A submissão tem um limite. Quando as Escrituras diz que as mulheres devem ser submissas em tudo, a Bíblia está prefigurando esse limite. O limite que é baseado nas Escrituras, o que a palavra de Deus ensina. Queridos, a palavra de Deus é vida para o nosso coração. E eu espero que essa verdade continue sendo vida aí na sua casa, nos seus relacionamentos. Que aonde você estiver, você seja um discípulo de Jesus. Que você seja um excelente cidadão. Que você seja um excelente funcionário, um empregado. Que você seja um excelente marido, uma excelente esposa. E que você seja um excelente crente, um excelente cristão na comunidade em que você está presente. Na semana que vem nós vamos continuar falando sobre a necessidade que nós temos de cultivar esse respeito dentro do contexto familiar. A importância que a mulher tem de ser submissa ao seu marido e a necessidade que o marido tem de respeitar a sua mulher para que haja uma boa convivência para a glória de Deus. Semana que vem nós continuaremos a série Esperança Viva, lições práticas para o nosso coração. Nós começamos o estudo do capítulo 3, o verso 1, e na semana que vem nós vamos continuar, se Deus permitir. Vamos orar, feche seus olhos aí onde você está, vamos falar com o nosso Deus mais uma vez. Querido Deus, o Senhor é bom, o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado pelo estudo da Tua Palavra, continue trazendo ao nosso coração fé, amadurecimento, e que possamos, ó Deus, em todo momento crescermos espiritualmente. Guarda o Teu povo, ó Deus, e abençoe a Tua igreja. É que nós oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Deus abençoe sua vida. Tenham todos aí um bom restante de semana. Que a graça e a paz de Cristo Jesus estejam sobre você e toda a sua família. Um forte abraço e até logo.